Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo joga amanhã no Dragão para a Liga NOS. O jogo conta para a terceira ronda do escalão maior. A partida na Casa do Futebol Clube do Porto tem início às 18h30. O nosso basquetebol joga cartada decisiva no jogo de apuramento à primeira divisão. A partida está marcada para as 14h15 no pavilhão Henrique Miranda, em Queluz. Estoril versus Marítimo. É a nossa convidada Cíntia França, treinadora da nossa equipa. O handball do Marítimo adiou a partida da primeira jornada, que era com o Académico de Viseu. A equipa verde-rubra faz a sua estreia em casa no fim de semana de 10-11 de outubro. O jogo será sábado às 21 horas com a equipa de Santa Maria da Feira. Como disse a nossa convidada Cíntia França, também o professor Frederico Machado, coordenador do handball do Marítimo. Começo pela Cíntia França. Cíntia, domingo há jogo de veras importante. Sim, se ganharmos, subimos para a primeira divisão, se perdermos, ficamos onde estamos, portanto é aquele chamado mata ou morre, temos obrigatoriamente de ganhar. Cíntia, estamos aqui com um projeto com o Clube Amigos do Basquete, com o Clube do Basquetebol da Região Autónoma da Madeira. É uma parceria que dá bons frutos e que há jogadoras que, obviamente, jogam numa e noutra equipa. Diga uma coisa, o objetivo é chegar à primeira divisão? Sim, o objetivo é chegar à primeira divisão e portanto, o Clube Amigos do Basquete vai fazer o esforço de ceder essas jogadoras para participarem agora no domingo. O Cabo joga sábado e joga segunda, portanto é realmente um esforço que o clube está a fazer no sentido de termos a equipa na máxima força e conseguirmos disputar o jogo e conseguir a tal vitória. Esta relação amorosa entre o Cabo e o Marítimo dá bons frutos. O fruto é mesmo esse, chegar ao escalão maior, depois há então a tal liga, e ajuda bastante termos uma equipa satélite na primeira divisão. Sim, claro. Para jogadoras que não têm tanta oportunidade na equipa sénior, não têm tantos minutos, tanto lugar, esta é uma equipa onde elas podem jogar mais tempo e, claro, numa primeira divisão temos sempre mais competição do que numa segunda divisão. Portanto, para o próprio crescimento da jogadora é importante haver esta parceria. Sobretudo, novamente, para aquelas que não têm tanto espaço ou ainda não têm tanto espaço em cima. Como disse, o Marítimo da TSF de hoje também tem como convidado o professor Frederico Machado. Ele é coordenador do handball do Marítimo, mas também um dos homens fortes da SAD, do Madeira SAD, da SAD do handball, que o Marítimo é proprietário. Professor Frederico Machado, a SAD do handball já começou, mas há outros jogos que vêm aí num campeonato que vai ser difícil. Sim, vai ser um campeonato muito difícil. O campeonato de handball é um campeonato onde há muitas equipas que estão a investir muito forte em termos orçamentais e pronto, nós neste momento o Madeira SAD não consegue lutar pelos patamares mais altos face a esses orçamentos que nós falamos neste momento de equipas que jogam, como o Porto, que joga na Liga dos Campeões ao mais alto nível. Falamos de um Sporting que falhou a entrada na Liga dos Campeões, mas que está na Taça EHF também ao mais alto nível e por isso, pronto, neste momento o Madeira SAD tem alguma dificuldade em competir com essas equipas do mais alto nível, mas consegue depois ombrear com todas as outras. Já lá vamos à conversa com o handball para falar do Madeira SAD e também do Marítimo, que vai jogar então mais um campeonato a nível nacional. Hoje trouxe o basquetebol e o handball ao Marítimo na TSF. São duas modalidades que vão ter dificuldade em se impor na ribalta das respectivas modalidades e representar a Madeira com um brio, já que há outras equipas que têm outros orçamentos. Exatamente. O que eu estava a dizer é um pouco aquilo que eu penso que se passa, não tenho a certeza que se passa no basquetebol e passa-se no handball. Nós temos, por exemplo, os 3 grandes nacionais com orçamentos de milhões e quando falamos em orçamentos de milhões, desde logo, torna-se completamente inviável tanto para a equipa do basquete como a equipa do handball conseguir ombrear com essas equipas. E depois, para além dessas equipas, há muitas outras que também, por fruto de alguns apoios camarários, apoios também de patrocinadores que conseguem, por exemplo, o Águas Santas tem um patrocínio da Milanesa, que é um patrocínio que também lhes dá muito apoio, ou seja,
são equipas que neste momento que conseguem, fruto desses orçamentos, conseguem reunir jogadores de uma qualidade que depois que lhes permite ter equipas muito fortes. Neste momento, com algum desinvestimento que nós compreendemos que tinha que existir neste momento, que foi o que aconteceu no Madeira SAD, nós não conseguimos lutar de igual para igual com essas equipas e pronto, agora evidentemente que nós queremos ter uma participação digna e a nossa equipa é uma equipa que tem a sua qualidade e nós esperamos que neste campeonato que possamos também ter uma representação digna. Cíntia, à margem do handball, o basquete também sente esta dificuldade em se impor na ribalta da modalidade? Sim, é precisamente a mesma coisa que acontece no handball. Existem equipas, mesmo em contexto de segunda divisão, portanto é o terceiro escalão nacional, existem equipas a investir muito precisamente para alcançar um melhor resultado e subir consequentemente de divisão. Nós ainda na semana passada defrontamos um dos nossos adversários nesta fase de apuramento, que é uma equipa também da região, que conseguiu ter 4 jogadoras de fora, oriundas de fora. 2 delas eram representantes da Seleção Nacional, uma jogadora estrangeira e uma 4ª jogadora que também tem um vasto currículo de liga feminina. Portanto, efetivamente, quando estes orçamentos ultrapassam a nossa realidade, é muito difícil a seguir no campo estar ali frente a frente. Qual é a sua convicção, domingo à tarde, a subida de divisão? Vamos ganhar. Tem essa certeza? Certeza não, mas tenho essa convicção. Vamos competir, com certeza, isso é certo, vamos competir. E claro que o objetivo é ganhar. Vejo a Cíntia com uma enorme vontade de vencer. Frederico, a SAD já começou, o Marítimo ainda não, ia jogar a primeira jornada com a equipa viziense do Académico. Não vai acontecer, mas depois vai estrear-se com a equipa do Feirense. Este Marítimo, para onde é que corre? Este Marítimo é aquilo que nós pretendíamos há alguns anos. É uma equipa jovem, uma equipa onde a média de idades deverá andar nos 20 e poucos anos. Ou seja, este projeto global que nós temos de Madeira SAD e de Marítimo, que é um projeto que é liderado pelo Clube Sport Marítimo, neste momento está com a estrutura que nós pretendemos. Nós conseguimos colocar uma equipa jovem no Clube Sport Marítimo, que era uma coisa que nos últimos anos, no último ano já tivemos, mas nos outros não tínhamos uma equipa com uma média de idade já muito alta, e nós, como pretendemos que o Marítimo seja uma espécie de equipa satélite, de equipa B, infelizmente os jogadores aqui no handball não podem circular entre a equipa A e a equipa B. Isso dava jeito? Claro que sim, porque nós há muitos atletas, nós neste momento, quando formulamos a estrutura das equipas, nós já colocamos atletas, colocamos uns no Madeira SAD, não é? E colocamos outros no Marítimo. Evidentemente que havia aqui atletas que nos interessariam que estivessem dos dois lados, mas sabendo que eles iriam ter pouco espaço para jogar na primeira equipa, eles vêm para o Marítimo para poderem competir e para poderem crescer, porque é isso que nós pretendemos nos jovens atletas. Mas desculpa a minha ignorância, se dissermos à Federação que se trata de uma equipa satélite, ainda assim não é possível essa transição de jogadores ao fim de semana? Não, porque as equipas B no handball têm determinados requisitos e esses requisitos depois também as idades contam. Ou seja, para jogarem numa equipa B teriam todos os atletas que ter menos de, penso que de 23 anos, ou seja, há ali um determinado número de requisitos, o nome teria que ser o mesmo, há ali algum determinado número de requisitos que não nos permite transformar na equipa do Marítimo numa equipa satélite, principalmente por causa da questão das idades, que nenhum atleta poderia ter mais que, penso que é de 23 anos. E isso inviabiliza essa situação. Mas o Marítimo tem neste momento um grande problema, que eu penso que é um problema transversal a toda a gente, que tem a ver com o facto de os jovens atletas, quando chega a idade de entrarem na universidade, de se irem embora. Ainda agora perdemos um elemento muito valioso, que era o Lourenço Silva, que nós vamos tentar que ele se mantenha ligado a nós, mas perdemos porque entrou em Medicina, em Lisboa, e isto tem sido um problema que nós temos tido todos os anos. E uma das coisas que eu muitas vezes questiono é, face ao investimento que é feito pelo Governo Regional no desporto, se não haveria forma de tentar incentivar estes jovens atletas que estão ligados, eu não digo que sejam atletas de alta competição, mas são atletas que estão ligados
a equipas que competem na alta competição, e eles não sendo internacionais, são atletas que competem ao mais alto nível, a nível nacional, se não haveria uma forma do Governo, juntamente com a Universidade da Madeira, de criar meios para que esses atletas pudessem permanecer na região e que pudessem estar a competir nas equipas da região, porque no fundo era estar a proteger o investimento que tem sido feito, ou seja, investe-se muito no desporto, mas depois quando eles chegam à idade adulta, eles saem da região. Se o aluno, no caso desse aluno que entrou em medicina em Lisboa, como é que fazia essa articulação para que ele pudesse jogar e estar na universidade? Não, o que eu defendo e que eu penso que devia ser algo que devia ser estudado, era que existissem um determinado número de vagas na Universidade da Madeira para os atletas que competem nas equipas que estão ao mais alto nível, e está aqui a Cíntia, por exemplo, no Cabo e no Madeira SAD, atletas que jogassem na primeira divisão deviam estar protegidos e deviam poder continuar a estudar na região, porque por exemplo, nós temos que olhar para aqueles que nos rodeiam, e eu olho, por exemplo, para o ABC de Braga. O ABC de Braga chama-se ABC de Braga / Universidade do Minho, e os atletas têm regalias, estudam de graça, têm alimentação de graça, não pagam propinas, e isso é uma forma que o ABC tem de ter os atletas de Braga e os atletas de outras regiões que vão para lá para poderem jogar no ABC. E nós, se calhar, o Governo Regional, por exemplo, juntamente com a Universidade da Madeira, se calhar não era assim tão difícil arranjar uma forma de, pelo menos nestes atletas que nós temos vindo a perder todos os anos, e não falo só do handball, uma forma de os prender cá, porque as próprias famílias nos iam agradecer. Cíntia, o basquete também tem este problema que eu sei, nas raparigas que vão estudar, ficam por lá, e no caso da medicina, até a Universidade da Madeira só tem até 3 anos, julgo eu, o que um dia teria de ser, e um dia teriam mesmo de ir para Lisboa. Mas é uma dificuldade que o basquete também sente. Sim, é precisamente essa a realidade que o professor Federico acabou de descrever. Portanto, no nosso caso, agora no caso do Marítimo, a nossa jogadora mais velha, que também joga na equipa do Cabo, tem 23 anos, ok? E fui a última jogadora a ficar cá colocada e que teve essa vontade de ficar cá na universidade. Portanto, nós há 5 anos que não tínhamos uma jogadora a transitar para esta fase universitária e a escolher ficar na Madeira. Este ano voltamos a ter uma miúda que estava nessa situação e optou por ficar cá e ficou colocada. Mas perdemos do ano anterior, do ano atrasado, para este ano, perdemos novamente 4 ou 5 jogadoras que jogavam no Marítimo e que jogavam na Liga, no Cabo. Portanto, isto é um problema que não sei se tem a ver somente com a questão de facilitismos ou protocolos com a própria universidade, mas acho que também tem muito a ver com uma vontade que elas têm de sair e de experimentar coisas novas, ou pelo facto de não terem próprio curso aqui. Mas sente isso nas atletas, nas jogadoras, a vontade de sair? Sim, muitas delas acabam por entrar no 10º ano e já pensam que vão sair, independentemente de terem a escolha feita ou não, ou o curso identificado ou não, já pensam que vão sair. Portanto, nós este ano já andamos a fazer uma sondagem ali em miúdas que foram agora para o 11º ano e já ouvimos esse tipo de comentários. É ingrato trabalhar uma atleta e depois... É difícil. Mas é muito difícil porque é tal coisa, nós investimos, o clube investe, o treinador investe, e há sempre um trabalho que é feito ao longo de um ano, ou de 2 anos, ou de 3, e que depois acaba por acabar ali. Okay? Claro que elas têm a oportunidade de ir para fora e de jogar noutros clubes e representar outros clubes, o que é sempre ótimo, manterem-se ligadas à modalidade, mas é um bocadinho ingrato. Sem dúvida. Cíntia, eu espero tê-la no meu programa numa próxima, que não seja um tempo tão longínquo e nessa altura certamente com o Marítimo na primeira divisão nacional, mas ainda assim faço-lhe outra pergunta aqui. Há dificuldades em angariar atletas para o basquetebol? Já tivemos mais dificuldades na parte do feminino. Nós, desde há 2 anos para trás, o Cabo tem crescido bastante na parte da formação. É verdade que com o avançar da idade algumas jogadoras vão saindo ou têm outras opções, mas já conseguimos ter maior número de jogadores do que antigamente. No masculino, felizmente, nós estamos com um problema entre aspas, que é o inverso. Temos imensa gente, novamente há 2 ou 3 anos para trás o clube começou a crescer bastante e temos treinadores a treinar com 20
25 miúdos, portanto, ainda por cima rapazes em idades de 15, 16 anos, num campo lateral, quase não há espaço para nada, parece que não há espaço para nada. É engraçado de se ver. Eu pergunto se há espaço para todos, ou seja, há uma oferta de tantas modalidades e que se continua a ter gente para todas as modalidades. O resto das modalidades eu não sei como é que é a realidade, mas a nossa tem espaço e, sobretudo na parte do feminino, tem ainda mais espaço. Nós esperamos daqui a 1 ano, 2 anos, crescer ainda mais nesse sentido. Professor Frederico, há quem diga que o que a Camão é falta. Não é certamente, e o handball tem aqui uma força enorme na nossa terra. Sim, o handball tem uma força enorme, mas eu queria agora voltar à questão que colocou a Cíntia. Queria voltar porque o handball, nestes últimos anos, as pessoas eu penso que há aqui uma ingratidão muito grande para com o handball, porque o handball tem tido um passado brilhante, tem tido um passado cheio de sucessos, e o handball continua sem condições para treinar. E há aqui coisas que eu queria referir. O Marítimo, nos últimos anos, fez um autêntico milagre. O Marítimo, nos últimos anos, colocou 2 atletas nas seleções nacionais jovens. As seleções nacionais jovens, para quem estiver mais atento, quase que estão cingidas a atletas de Porto, Benfica, Sporting. Às vezes aparece um atleta ou outro do Águas Santas, às vezes aparece um atleta ou outro do ABC, ou seja, estamos a falar do top nacional. O Marítimo, nos últimos anos, colocou 2 atletas ao mais alto nível, e o Marítimo continua a treinar em Alcatrão. E a realidade do handball regional continua a ser essa. Equipas. Eu, por exemplo, por acaso estava a ouvir agora o exemplo da Cíntia, que fala-me dos miúdos do basquete que treinam em pavilhão. Os miúdos do handball continuam a treinar ao ar livre, em Alcatrão, com balizas sem redes, muitas vezes sem luz. Ou seja, a realidade que nós temos de treino é uma coisa assustadora. E eu aqui queria dar os parabéns a toda a gente que está no handball, porque o handball tem feito autênticos milagres. E depois temos outra coisa, que é, ao oferecermos estas condições de trabalho aos atletas, dificilmente captamos os grandes talentos. E nós sabemos que as modalidades que conseguem oferecer as melhores condições aos atletas, as condições mais atrativas, eu se fosse atleta hoje em dia, se calhar ia mais facilmente experimentar o futebol ou ia experimentar o basquetebol do que ia experimentar o handball. Ou seja, o trabalho que tem sido feito, principalmente no Marítimo, e eu tenho muito orgulho neste momento da equipa de trabalho que eu tenho, porque eu acho que nós temos uma equipa de trabalho brilhante. Eu acho que neste momento a mim custa-me um pouco ver as pessoas a trabalhar nas condições em que trabalham, porque eu acho que o handball merecia outro reconhecimento. E eu já nem falo em pavilhões, eu falo em situações em que se pudessem cobrir espaços, em situações onde se pudesse iluminar adequadamente os espaços, porque o handball tem trabalhado muito bem, tem conseguido grandes feitos, e eu penso que isso não é algo que se visualize no dia-a-dia, nas condições que os clubes têm para trabalhar. E pronto, eu por acaso queria falar desta questão, porque você foi ao basquete, e eu queria falar das condições do handball. Cíntia, ao Pavilhão do Cabo, há muitos anos, dava mais jeito, espaços para o basquetebol. Sim, nós temos o privilégio de ter um pavilhão próprio, ok? Mas é preciso também reconhecer que isso também acarreta custos próprios. Portanto, muitas pessoas falam do Cabo com esta facilidade de ter o pavilhão disponível e treinar a que horas entenderem e tudo isso, mas as coisas também não são assim tão lineares. Mas há várias equipas também do basquetebol para treinar. Sim, existem vários escalões e nós temos, felizmente, nós temos todos os escalões da modalidade e de ambos os géneros. Portanto, só por si o Cabo já é um grande clube. Em atletas, nós falamos de cerca de 200 e tal atletas a treinar todas as semanas, ok? Temos a facilidade de ter o pavilhão só para nós, mas nem sempre assim também é fácil, precisamente porque temos cada vez mais pessoas a virem, e ainda bem que assim o é, mas nem sempre é fácil, sobretudo na parte do masculino, que agora deu um grande pulo em termos de número de atletas, nem sempre é fácil ter o espaço adequado, as condições adequadas para que eles possam treinar. Obrigado a ambos. Força Marítimo no basquetebol. Obrigado. Para domingo subir à primeira divisão nacional. Felicidades então para os dois. Porto e Marítimo, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.